Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 22. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo de número 33. Mateus 22, a partir do versículo de número 15. Mateus 22, a partir do versículo de número 15. Todos acharam? Vamos ler. O texto diz assim: Então os fariseus saíram e começaram a planejar o meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao verem isso, eles ficaram admirados e, deixando, retiraram-se. Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra. Nós estamos aqui em tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor nessa noite da tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora. Possamos ser cheios da tua presença, levados a compreender a tua vontade, por meio da tua santa palavra. O Senhor, em nome de Jesus, possa trabalhar em nossos corações, para que possamos viver lá fora aquilo que o Senhor espera de nós. Pai amado, nós oramos e, em nome de Jesus, repreendemos tudo que não presta, que não vem de ti. Todo pensamento ruim, todo medo, apreensão, ansiedade, dor, toda preocupação com as coisas lá fora. Nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor, nessa noite, apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, nós estamos aí segundo os relatos do Evangelho, na última semana aí, antes da morte do Senhor Jesus Cristo. E nós vimos em capítulos anteriores, mais especificamente no capítulo de número 16, que Jesus havia alertado os seus discípulos acerca dos sofrimentos e conflitos que viriam sobre ele quando ele chegasse em Jerusalém. Em Mateus 16, no verso 21, diz que desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei,
e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Jesus, então, predisse aos seus discípulos acerca da sua morte, acerca da sua ressurreição, mas acerca também dos sofrimentos que ele teria quando chegasse em Jerusalém. Exatamente isso que está se cumprindo aqui. Nós temos visto isso nos últimos capítulos e estamos vendo agora novamente. Jesus está sendo confrontado por esses líderes religiosos que insistem em tentar pegá-lo em alguma falta, em conseguir provas contra Jesus a fim de levá-lo à morte. No capítulo 21, nós já havíamos visto que levantaram uma pergunta a Jesus acerca do batismo de João. Agora, os líderes religiosos vão tentar pegar Jesus novamente em contradição por meio de duas novas perguntas. A primeira pergunta está aqui dos versículos 15 até o 22, diz respeito ao pagamento de impostos a César. Bom, aqui nós temos, meus irmãos, uma conspiração muito evidente. É bem interessante isso, porque Lucas também traz um relato acerca desse momento, no capítulo 20, lá do Evangelho de Lucas. E Lucas utiliza no versículo de número 20, do capítulo 20, um outro termo para falar a respeito daqueles que os fariseus haviam enviado até Jesus. O texto de Mateus diz que os fariseus enviaram ali os seus discípulos, mas Lucas diz que os fariseus enviaram até Jesus espiões, é o que o termo original significa. Ou seja, de fato eles estavam ali traçando toda uma conspiração contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Os fariseus estavam fazendo ali como se estivessem enviando agentes secretos, pessoas que estivessem ali, que buscassem então fingir alguma honestidade, fingir estarem ali realmente levando até Jesus questionamentos francos, como se fossem discípulos ou novos conhecedores acerca do ministério de Jesus, que quisessem realmente saber com boas intenções. Então eles enviaram essas pessoas até ali. O versículo de número 16 nos mostra que eles se juntaram com os herodianos para tecer elogios a Jesus. Veja o versículo 16. Enviaram seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Veja aqui as palavras deles adoçadas. Mestre, homem íntegro. Estavam ali buscando ganhar a confiança de Jesus. Há muitas pessoas que se deixam levar facilmente por algumas palavras adocicadas, melosas ali, alguns poucos elogios. Pessoas acabam ali quebrantando o seu coração muito fácil diante de alguns poucos elogios. Mas essa certamente é uma das armas que o inimigo utiliza ali para ganhar o coração das pessoas. Nós não estamos dizendo com isso que elogios não são bons, mas que os elogios devem ser tratados por nós sempre debaixo do crivo do discernimento. Por que do elogio? Por que ele vem? De quem ele vem? Com quais intenções? Carregados de amor ou com outras intenções que nós não sabemos quais são? Então isso tudo deve ser analisado. Nesse caso aqui, os inimigos estavam tentando ganhar a confiança de Jesus. Veja aqui uma outra expressão: tu não te deixas influenciar por ninguém. Veja só, eles estão trazendo, vão trazer até Jesus aqui um questionamento capcioso. Eles vão trazer esse questionamento até Jesus e eles vão querer deixar claro que isso é de fato um pensamento de Jesus. Por quê? Porque querem pegar Jesus em uma falta. Então a expressão que eles utilizam aqui joga essa pressão para o lado de Jesus Cristo. Ora, Senhor, tu não te deixas influenciar por ninguém. Em outras palavras, tudo que o Senhor disser é o teu pensamento, é a tua ideia, é o que tu realmente acha. Então é isso que eles estavam tentando fazer aqui. Buscaram ali então trazer essas palavras
para tentar ganhar a aproximação do Senhor Jesus. E eis a pergunta, está aqui no versículo 17. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Isso era o questionamento. Nós sabemos que esse período aqui é o período onde o Império Romano domina inúmeras regiões e domina aqui sobre o povo judeu. E sobre todo o território ali onde os judeus habitavam. E tinham então ali toda a liberdade para cobrar impostos dos judeus. Faziam isso muitas vezes com a permissão, com a participação de líderes religiosos dos próprios judeus. Então eles tinham essa cobrança de impostos, dominavam ali, permitiam que os judeus tivessem ali a sua cultura, até os seus cultos religiosos, mas se aproveitavam disso então para ter impostos. Isso geralmente deixava a população ali muito chateada, muito desgostosa. Eles tinham que ficar pagando impostos, né? Quem é que gosta de pagar imposto aqui? Ninguém gosta. A gente se sente muitas vezes lesado, especialmente dentro desse regime aqui, era o que eles sentiam. Porque os romanos praticamente não devolviam a eles nada. Os impostos deles não eram vistos. Eles eram cobrados somente porque os romanos dominavam sobre os judeus. Então essa era uma questão muito delicada aos judeus. Era uma questão muito delicada a esse povo. Então essa pergunta aqui é cheia de malícia, é cheia de intenções ali levadas por esses homens que estão indo até Jesus. Bom, a partir dessa pergunta aqui a gente tira algumas lições importantes. A primeira é de que os inimigos estão se unindo contra Jesus. Nós vemos aqui os fariseus, ou aqueles espiões enviados pelos fariseus, juntamente com os herodianos. Mas tem um detalhe, fariseus e herodianos eram inimigos irreconciliáveis. Eles não se bicavam de jeito nenhum. Mas nessa oportunidade, por sentirem-se ambos ali ofendidos por Jesus, buscaram se unir para tentar pegar Jesus em uma falta. Os herodianos eram chamados assim porque reconheciam ali a família de Herodes, ou a dinastia dos Herodes. Eles reconheciam ali e apoiavam a família de Herodes e, obviamente, acabavam se beneficiando disso. Os fariseus, pelo contrário, consideravam os Herodes como pessoas que haviam tomado o trono de Davi. Ou seja, haviam tomado uma posição sobre Israel que pertencia, então, àqueles que eram da linhagem de Davi. Por conta disso, os fariseus rejeitavam Herodes. Já os herodianos eram o partido ali que aceitavam, então, toda a influência que os romanos tinham sobre Israel, porque eles se beneficiavam disso. Coisas um pouco semelhantes com coisas que nós ainda vemos nos dias de hoje. Pessoas que acabam ali se beneficiando de um ente ou outro na política ou na justiça e se aproveitam disso e não querem saber do povo, não querem saber das pessoas, querem apenas tomar o seu próprio benefício, não querem saber se os outros estão sofrendo. Assim eram os herodianos. Os fariseus, embora tivessem aqui uma aparência de virtude, por outro lado, eles também queriam ter o controle. Esperavam, então, a saída de Herodes para que eles pudessem obter controle. No fim das contas, eram os dois aqui mal intencionados e eram aqui os dois grupos de judeus inimigos da pessoa de Jesus. Eles acabaram ali, então, nesse momento, se unindo contra Jesus, mesmo sendo inimigos. Meus irmãos, ainda é assim nos dias de hoje. Os inimigos desse mundo se unem contra a pessoa de Jesus. Ideologias, pensamentos religiosos, governos e tudo aquilo, meus irmãos, que de alguma maneira vê em Jesus o inimigo, certamente em algum momento se une ou se unirá contra a pessoa de Jesus. Então nunca vai ter assim, olha, esse aqui é bonzinho, esse aqui eu posso considerar, mas o mal é só esse aqui. Não, meus irmãos, nós entendemos que
todo pensamento, toda ideia, todo governo que de alguma forma se utilize ali da sua posição para ir contra a pessoa de Jesus, são todos inimigos de Cristo, inimigos de Deus e da sua palavra, e certamente se unirão em algum momento contra a pessoa de Jesus. Então, o que nós vemos aqui não cabe ou não está aqui delimitado apenas esse momento na história. Isso aqui é um reflexo daquilo que acontece até os dias de hoje em toda a sociedade. Os inimigos de Cristo certamente se unem como um só, quando a intenção deles é derrubar Jesus Cristo. Bom, está aqui também a pergunta maliciosa, nós lemos aí no versículo de número 17. Por que essa pergunta é tão maliciosa? Porque eles estavam certos de que qualquer que fosse então a resposta de Jesus, eles conseguiriam colocar Jesus em uma situação embaraçosa. Ora, se Jesus dissesse que era lícito pagar impostos a César, o povo se voltaria contra Jesus. Como assim? Está vendo? Ele apoia o imperador, ele apoia a cobrança de impostos, ele apoia todo o sofrimento que nós temos vivido. O povo se levantaria contra Jesus se Jesus dissesse que era lícito o pagamento de impostos a Roma. Mas, se Jesus respondesse o contrário e dissesse não é lícito, não está correto, não devemos pagar impostos, eles usariam certamente daquilo contra Jesus. Rapidamente, o primeiro blogueiro da época já ia postar lá no seu blog, já ia sair na internet: vejam, Jesus é contra os romanos, Jesus é contra Herodes. E certamente os romanos iriam contra a pessoa de Jesus, e Jesus seria condenado como insurgente. Afinal de contas, basicamente, essa era a única coisa que fazia com que os romanos se movessem naquele tempo contra os judeus. Quando se levantavam os insurgentes, quando se levantavam aqueles que podiam fazer com que o povo se rebelasse contra Roma. Porque Roma gostava daquilo que eles estavam vivendo. Olha, vocês podem cultuar o Deus de vocês, vocês podem aí servir o Deus de vocês no templo, vocês podem fazer os seus rituais, podem vestir do jeito que vocês quiserem, vocês só não podem deixar uma coisa: deixar de pagar os nossos impostos. Era tudo o que Roma queria. Mas quando alguém se colocava como insurgente, quando alguém tinha ali talvez a capacidade de trazer uma rebelião no meio do povo de Israel, aí Roma se movia. Porque eles precisavam abafar aquilo ali o quanto antes. Então, uma das saídas aqui, ou possíveis saídas diante das respostas que Jesus poderia dar, seria apresentar Jesus, provavelmente os herodianos fariam isso, apresentar Jesus a Herodes como insurgente. Então, eles levaram essa pergunta a Jesus e pensaram: agora ele não tem saída. Agora ele vai ser pego. Ou pelo povo, ou por Roma, certamente Jesus será pego. Mas, meus irmãos, Jesus trouxe então uma resposta cheia de sabedoria. Veja o versículo 18. Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Primeira coisa, Jesus percebeu a má intenção daqueles homens. Jesus percebeu a hipocrisia deles. Jesus sabia que ele estava lidando ali com pessoas perversas, que estavam tramando contra ele. Nós podemos considerar, sim, de fato isso é uma realidade, que Jesus é aquele que conhece os corações. Podemos considerar, sim, que Jesus sabia o que se passava no coração daqueles homens. Mas, meus irmãos, embora nós não tenhamos a mesma capacidade de Jesus de conhecer, de sondar os corações, nós podemos muitas vezes discernir a má intenção dos homens por meio dos sinais que eles dão. E certamente essa era uma situação onde os sinais estavam ali apresentados de uma maneira muito clara. Primeiro, os elogios desses homens que nós falamos agora há pouco. Por que Jesus não se deixaria levar por esses elogios,
Jesus conhecia a vida deles. Jesus conhecia os pensamentos deles, sabia das suas intenções, sabia aquilo que eles pregavam, as ideias que eles defendiam, e sabia que as suas ideias eram contrárias ao Evangelho. Jesus sabia de tudo isso. Ora, como de uma hora para outra, vocês aparecem aqui tecendo elogios a mim, como de uma hora para outra, vocês aparecem aqui tentando me fazer achar que vocês estão bem intencionados nas suas questões. Não era possível. E é por isso, então, que nós precisamos ter discernimento, meus irmãos. Ter discernimento. Pensar um pouco mais. Refletir. De onde vem? Quem é essa pessoa? Por que coloca essa palavra? Quais são as suas ideias? O que eu já conheço acerca dessa pessoa? Isso não é ser preconceituoso, de forma nenhuma, mas é fazer com que nós estejamos no nosso dia a dia sendo cuidadosos, cautelosos. Há muitas coisas ao nosso redor que vêm muitas vezes se manifestando aí por meio de sinais, especialmente quando se trata de pessoas, com quem elas andam, com quem convivem, quais suas ideias colocadas até aqui. Temos que tomar muito cuidado. Quando uma pessoa que não tem meu Senhor, que rejeita o Evangelho, e de repente ali tenta se aproximar, quer saber, será que realmente esse coração aqui está bem intencionado, deseja conhecer o Evangelho, ou está interessado em mim? Meus irmãos, isso não é em vão. Nós temos visto, por exemplo, vamos colocar aí 10, 15 anos, mais ou menos, um cenário muito perceptível no meio da igreja, quando políticos começaram a se interessar pela igreja. Ora, ir na igreja, conhecer os pastores, estamos aqui, milheiro de tijolo para a igreja, parceirinhos aí para cobrir, não? Toma aqui um terreninho para vocês, vamos fazer um show gospel aqui, não? E os políticos começaram a se interessar. A tal ponto, meus irmãos, que hoje nós temos igrejas com partidos políticos. Pessoas que se amarraram tanto a essa ideia, se prenderam tanto a isso, que acham que o progresso do evangelho e da igreja depende do cenário político, quando isso não é uma verdade. Não é uma verdade. Nós vamos ver daqui a pouco que Jesus não vai excluir de nenhuma maneira o nosso papel social, mas a igreja não é dependente do cenário político, a igreja não é dependente do cenário econômico, a igreja não depende dessas coisas. Por isso nós precisamos ter discernimento quando nos procuram, quando procuram a igreja, quando querem parceria, estão de corações abertos, realmente estão vindo fazer o bem, ou querem apenas se aproveitar de nós. Querem trazer os elogios, mas não fazem nada pela causa do evangelho. Outra coisa, quando estão lá, no bom popular, acendendo uma vela para Deus e outra para o demônio, vem aqui na igreja e favorece a igreja de uma forma, aí vai bem ali, favorece as obras do inimigo. Vem na igreja e diz assim, nós vamos ajudar a igreja, mas por outro lado, nas suas votações, os seus votos, no poder legislativo, votam contra tudo aquilo que vem a favor, na verdade, de tudo aquilo que vem contra o evangelho. Podemos confiar nesse tipo de gente? Nós temos que pensar sobre isso. Porque há muitos sinais que nos mostram em quem nós podemos confiar, ou com quem nós podemos seguir. Então, embora não conheçamos o coração, como Jesus conhece, o Senhor nos dá certamente, ou deve nos dar sabedoria para lidar com essas questões, ter discernimento, saber discernir, orar ao Senhor, saber se é a sua vontade, assim nós devemos fazer. Certo é, meus irmãos, que Jesus discerniu aquela situação e, compreendendo tudo aquilo, foi usar, então, de uma resposta cheia de sabedoria para tratar, então, aquela situação. O que Jesus fez? Depois de chamá-los de hipócritas e de deixar bem claro ali que sabia que eles estavam pondo à prova, Jesus, então, pediu que trouxessem a ele
a moeda que era usada para pagar o imposto. O texto nos diz que levaram até Jesus 1 denário. E quando Jesus tomou então aquela moeda que eles lhes mostraram, ele perguntou: de quem é essa imagem e esta inscrição? As moedas tinham ali na época gravadas a imagem de César. E foi então essa a resposta que os homens deram a Jesus: é de César. Diante disso, então, Jesus ordenou: então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É bem interessante a resposta de Jesus. Ele pede a moeda, deu uma moeda a ele pergunta então, para que não houvesse dúvidas de quem é a cara aqui, e eles dizem: é de César. Então, como quem diz, se a cara que está aqui é dele, pertence a ele. E daí vem a resposta de Jesus: então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que Jesus queria dizer aqui, em outras palavras, com aquela resposta, era algo como: paguem o imposto. Paguem o imposto. Pois honrar a Deus não significa desonrar os seus compromissos terrenos. Jesus, então, dessa maneira, não tornou o poder do império algo absoluto. Tampouco Jesus aqui relativizou o poder de Deus. Ou seja, nem o império é superpoderoso, governa sobre nós acima de tudo. Não, isso não acontece. Mas eles são um poder, e se eles são um poder nesse mundo, vamos obedecer dentro do que nos é possível obedecer. Vamos pagar os impostos, vamos respeitar as leis lícitas, vamos fazer aquilo que nos compete para que possa ser mantida alguma organização social. Vamos fazer isso. Não vamos viver como rebeldes. Isso é tão interessante que nos ensinos de Paulo mostra que até os escravos, e a escravidão era um regime muito presente naquela época, até os escravos, quando se convertiam, não eram chamados à rebelião instantânea. Pelo contrário, deveriam continuar vivendo ali de acordo com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então vamos buscar manter a ordem social, mas sabendo que nós temos um Deus, e esse Deus sim, Ele é todo poderoso, Ele é acima de todas as coisas, a Ele nós podemos recorrer. O governo não está sobre nós, a economia não está sobre nós, os poderes desse mundo não estão sobre nós. O nosso Deus é todo poderoso. Então a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. E quando Jesus coloca essas palavras aqui, meus irmãos, de nenhuma forma Jesus está igualando os poderes. Jesus não está dizendo César é tão poderoso quanto Deus. Não. Eu olho essa expressão de Jesus como se fosse algo assim, a César o que é de César. Tipo, é tão pouco, deem a ele. Mas a Deus o que é de Deus. Deem a Deus a vida de vocês. Deem a Deus o coração de vocês. Deem a Deus os dias de vocês. Não esqueçam de Deus de nenhuma maneira, mas a César o que é de César. Enquanto nós estamos aqui, vamos cumprir o que nós precisamos fazer aqui. Vamos tratar de viver socialmente de uma maneira adequada, mas a Deus o que é de Deus. E o que nos diz o que é de Deus é a sua palavra. Nós somos cidadãos desses dois reinos. Enquanto nós estamos aqui, nós devemos então cumprir essas nossas obrigações, mas não se esqueçam de dar a Deus o que é de Deus. De dar ao Senhor o compromisso que vocês firmaram então com Ele. O cristão, então, não deve se esquivar das suas obrigações. A resposta de Jesus, ela veio aqui tomada de sabedoria. Tomada de sabedoria. Da forma como Jesus respondeu, ele não se comprometeu nem com o povo, nem com César. Ele não se compromete com o povo, nem com o Império Romano. Ele continua ali sendo fiel a Deus por meio da sua resposta. Assim nós precisamos então buscar em Jesus Cristo essa mesma sabedoria. Especialmente, meus irmãos, para as questões difíceis desse mundo. Nós muitas vezes vamos nos deparar com questões complicadas, questões difíceis. Muitas vezes o inimigo vai tentar também nos pegar em armadilhas. E muitas pessoas têm caído por falta de sabedoria bíblica. Por falta de buscar em Deus compreensão para poder responder aos questionamentos.
Há tantos questionamentos que têm sido levantados nesse tempo. E as pessoas muitas vezes vão deixar se influenciar pela pressão social, por aquilo que estão dizendo, por aquilo que é o pensamento, que é o hype do momento, aquilo que todo mundo está dizendo. Agora é o pensamento psicológico, agora é o pensamento coach, agora é o pensamento que a ciência trouxe, agora é o pensamento político que está dominando, e as pessoas vão se deixando levar e se esquecem de Deus. Isso muitas vezes acontece no meio da igreja, onde cristãos se deixam influenciar por aquilo que o pensamento humano tenta trazer, por aquilo que os homens buscaram trazer no meio da igreja, e isso tem influenciado em muitos lugares, e tem dominado, e tem sido acima do pensamento de Deus. Meus irmãos, as questões difíceis desse mundo, nós precisamos buscar na palavra do Senhor sabedoria. Precisamos buscar em Deus compreensão, o que o Senhor fala sobre isso, o que essa palavra aponta, onde o Senhor deseja nos levar, o que Ele deseja realmente direcionar os nossos corações. A isso nós precisamos buscar. Não é, por outro lado, simplesmente fugir. Ora, veja como os dois extremos são perigosos. Por um lado, alguns se deixam levar pelo pensamento secular, pelos pensamentos desse mundo. Por outro lado, meus irmãos, alguns querem simplesmente fugir. Não querem tratar sobre as questões difíceis, não querem falar sobre aquilo que é complicado, se omitem, se calam. E aí, como diz o bom pensamento popular, quem cala acaba consentindo. Nós não fomos chamados, como filhos de Deus, para ficarmos calados diante dos pensamentos desse mundo. Nós precisaremos muitas vezes nos posicionar, mas não segundo a nossa própria vontade, segundo a palavra de Deus. O inimigo vai tentar trazer as suas armadilhas, mas nós nos posicionaremos segundo a palavra de Deus. Amém? Bom, essa foi a primeira questão. A segunda questão colocada ali no texto, está aí do versículo 23 em diante, diz respeito à realidade da ressurreição. O texto nos diz no versículo 23 que naquele mesmo dia os saduceus, um outro grupo dos judeus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão. Ora, vejam só. Bom, aqui é uma primeira questão. É possível que hereges, pessoas que negam a palavra de Deus, assumam a liderança religiosa em algum momento? Isso vale até os dias de hoje, até a igreja atual. É possível que hereges, pessoas que negam verdades da palavra de Deus, estejam à frente da igreja. E que muitas pessoas acabem tomando aquilo como verdade. Isso era presente aqui nesse tempo de Jesus também. Os saduceus eram um grupo da aristocracia dos judeus. Ou seja, eles eram a nobreza dos religiosos judaicos. Eles tinham mais condições financeiras. E como os saduceus conseguiram isso? Eles haviam colaborado lá atrás, quando Roma chegou e começou a dominar sobre os judeus. O que eles fizeram? Eles colaboraram com o domínio de Roma, e com isso eles acabaram se beneficiando financeiramente. Ficaram, muitos deles, ricos. Eles tinham uma condição financeira muito melhor que os demais judeus. Eram, de alguma maneira, ali protegidos também pelos romanos, porque eles se aliaram com os romanos quando os romanos começaram a dominar sobre os judeus. Os saduceus, então, eram essa nobreza, essa aristocracia ali no meio dos judeus. Tendo colaborado, então, com os romanos, eles tinham esse poder, essa posição ali elevada diante dos judeus. Eles tinham domínio ali sobre os judeus em muitas questões. Mas veja, meus irmãos, haviam várias particularidades nos seus pensamentos que iam contrários ao que era, de fato, o pensamento judeu mínimo a se considerar naquele tempo. Por exemplo, eles só aceitavam o Pentateuco. Para nós, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles não consideravam os outros escritos, eles não consideravam os outros livros que nós temos no Antigo Testamento. O nosso Antigo Testamento
já era, naquele tempo, considerada a Bíblia judaica. Eram os textos sagrados que eles consideravam. Mas os saduceus só consideravam o Pentateuco, os escritos de Moisés. Era só aquilo que eles consideravam. Eles não consideravam as tradições orais, aquilo que havia sido passado de geração em geração, que em algum momento foram também um problema para Israel. Nós já vimos também em outros capítulos que as tradições orais, elas chegaram a tal ponto que muitas coisas eram ensinadas que não condiziam com aquilo que o Senhor havia orientado o seu povo. Mas, enfim, eles desprezavam os outros escritos e desprezavam as tradições orais. Quando Jesus repreendeu aquelas pessoas que estavam fazendo comércio no templo, isso atingia diretamente os saduceus. Diretamente. Por quê? Porque eles ainda se beneficiavam financeiramente de todo aquele mercado que estava acontecendo no templo. Então, eles são mais um inimigo de Jesus, ou são mais um grupo que considera Jesus como inimigo, porque Jesus acabou atingindo diretamente os benefícios financeiros que eles tinham. Outra coisa que eles consideravam, o que eles não consideravam era a ideia de vida após a morte, que já era uma ideia presente no meio dos judeus. Negavam também a doutrina da ressurreição, que já era presente no meio dos judeus, estabelecida e mantida pelo Senhor Jesus Cristo. Negavam também a existência da alma e a existência de anjos e demônios. Tudo isso eles negavam. Tudo eles negavam. São doutrinas, pensamentos aqui que foram mantidos pela pessoa de Jesus Cristo. Mas tudo isso eles negavam. Até a ideia de um julgamento final. Tudo eles negavam. Perceba aqui, então, que já para esse tempo, esse grupo era um grupo de hereges. Mas eles tinham, por conta do domínio financeiro ali, poder sobre o povo de Israel. E tinham influência ali de toda a participação deles junto com os romanos. Então vejam, meus irmãos, o risco que há quando líderes na igreja são contrários à palavra de Deus. Quando vivem heresias. Toda a igreja, meus irmãos, deve se levantar contra líderes hereges. Toda a igreja deve rejeitar a pregação de ensinos falsos, a pregação de heresias. Já ensinei várias vezes aqui, não me canso de ensinar a você. O dia que eu disser uma heresia aqui para você, e você entender que aquilo não está de acordo com a palavra de Deus, me chame. Eu posso só ter me equivocado. Igual outro dia, eu já estava aqui pregando para você, trocando lá a posição dos exemplos, e você já estava deixando passar. Me chame. Eu posso só estar equivocado, mas eu já posso estar distante de Deus. E nós não podemos aceitar. Porque a heresia, ela vem assim, ó, uma dosezinha hoje, uma dosezinha amanhã, aí vai aumentando, daqui a pouco toda a igreja está dominada por aquele pensamento. Então, se é contrário ao evangelho, eu ou qualquer outro deve ser confrontado. Nós não podemos aceitar. Porque quando as heresias invadem e dominam a igreja, o evangelho, ele vai ficar colocado de lado. Vai se ensinar qualquer outra coisa, menos o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, qual foi a pergunta, então, que esse grupo trouxe até Jesus? Está aí do versículo 24 em diante. Eles levaram até Jesus, mais uma vez, de uma maneira muito educada, chamaram Jesus de mestre aí também, esse grupo, Então, perceba que essa é muitas vezes uma estratégia do inimigo. Não estou dizendo que o bom crente, o bom servo de Deus é o mal educado, não é isso. Mas perceba aquela coisa de se aproximar, de tentar ali ganhar confiança. Bom, então eles foram até Jesus levando esse questionamento de uma maneira muito educada, tentando ali não assustar. E o caso que eles levaram até Jesus era um caso hipotético, muito improvável que viesse a acontecer, ligado a uma questão presente no Antigo Testamento, conhecida como levirato. O que é o levirato? Levirato está lá em Deuteronômio, capítulo 25, depois você pode ver lá. Havia uma determinação de Deus, de que se um homem, casado com uma mulher, viesse a falecer, e não tivesse deixado filhos, descendência, a sua esposa deveria se casar com o seu irmão.
para que o seu irmão pudesse lhe dar descendência. Essa era a ideia. E aí, então, os saduceus levaram até Jesus essa questão aqui, muito improvável, de que 6 irmãos viessem a falecer, 7 irmãos viessem a falecer. E essa mulher fosse ali, passando de um para outro, e ninguém deixando descendência, e morre um, morre outro. É o que o texto aqui descreve, versículo 25. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. E finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, a pergunta deles, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Veja que é mais uma pergunta maliciosa, capciosa, tentando pegar Jesus ali em uma contradição. O fato é, meus irmãos, de que eles foram até Jesus, levar essa pergunta sobre a ressurreição, que eles sequer acreditavam. Eles sequer acreditavam em ressurreição, mas foram levar essa questão até Jesus. Isso já demonstra a má intenção desses homens. Foram levar até Jesus um questionamento de uma coisa que nem eles confiavam, nem eles acreditavam. Mas eles só queriam pegar Jesus em alguma falta. Mas, mais uma vez, Jesus vai responder de uma maneira sábia e esclarecedora. E trouxe para a gente aqui vários apontamentos aqui que dão para nós também mais discernimento acerca das coisas. Jesus afirmou, então, na sua resposta, justamente aquilo que os saduceus negavam. Jesus, só na sua resposta, vai afirmar a existência dos anjos, a vida após a morte e a esperança na ressurreição futura. E ainda fez isso usando uma passagem dos escritos de Moisés, que era justamente a única parte que eles aceitavam, para você ver a sabedoria de Jesus. Bom, a primeira coisa que Jesus mostrou aqui na sua resposta foi que eles estavam vivendo de heresias por desconhecer as Escrituras e o poder de Deus. Veja o versículo 29. Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Meus irmãos, é pelo conhecimento da palavra de Deus e pela fé no seu poder, no poder que o nosso Senhor tem, que nós somos levados à confiança nos seus feitos. Porque nós confiamos em Jesus, porque vamos conhecendo a sua palavra, e na sua palavra nós somos levados a confiar, na sua palavra nós conhecemos o seu poder, e por meio do seu poder nós podemos crer, por exemplo, na possibilidade dele ressuscitar alguém. Esses homens não conheciam as Escrituras, ou não criam nas Escrituras completamente, não buscaram conhecer o poder de Deus também verdadeiramente, por isso eles estavam sendo enganados, por isso eles viviam em heresias. Nós somos chamados, meus irmãos, a conhecer a Deus, não apenas em experiências pessoais, mas por meio da sua palavra. Não apenas de uma forma educacional, como quem estuda, mas buscando intimidade com Ele, para que possamos também conhecer o seu poder. Jesus nos chama a ter uma relação com Deus por meio da palavra e por meio da intimidade. Conhecer as Escrituras e o seu poder. Ler a Bíblia e orar, buscar. Estarmos ouvindo, mas buscando também, ensinando. E por meio de tudo isso, nós vamos crendo. Vamos sendo fortalecidos no Senhor, amém? Nós vamos nos aproximando de Deus. Isso faltava então aos saduceus. E Jesus já deixou claro ali de antemão que eles estavam vivendo ali, errando, vivendo naquelas heresias, porque eles desconheciam as Escrituras e o poder de Deus. Jesus também ensinou mais uma coisa. Jesus ensinou que a morte coloca um fim no relacionamento conjugal. Veja o versículo 30. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem se dão em casamento. Jesus deixou claro aqui que não existe casamento eterno. É por isso que lá na cerimônia de casamento se diz até que a morte os separe. Não é para vibrar. Está vibrando aí. Não. O que o Senhor Jesus está querendo dizer?
a quem vocês vão se dedicar, vocês vão amar a esposa, vocês vão amar o esposo. Mas o casamento, ele aponta para a eternidade, mas ele não é eterno. O casamento, ele é uma forma de os dois juntos buscarem glorificar a Deus, anunciar a Deus, se aproximar de Deus, se edificar em Deus, se santificarem juntos, mas ele não é eterno. Não há uma necessidade do casamento na eternidade. Por quê, meus irmãos? Porque a eternidade é o lugar onde todos nós estaremos plenamente satisfeitos apenas em Deus. Apenas em Deus. Por melhor que seja o seu cônjuge, por melhor que seja essa pessoa, por mais tempo que você tenha passado, na eternidade nós descobriremos a plenitude de todas as coisas, de todas as coisas. E essa será a nossa satisfação, caminhar com Deus. Essa será a nossa satisfação, estarmos juntos com o Senhor para toda a eternidade. Então Jesus deixou claro, o relacionamento conjugal é para essa vida. Aponta para a eternidade, mas é para essa vida. Jesus disse mais, que na eternidade as pessoas são como anjos no céu. Ou seja, Jesus aqui também reafirma a presença ou a existência dos anjos, que era aquilo que os saduceus negavam. Na eternidade serão como anjos. E Jesus então combateu esse outro erro dos saduceus. Viverão plenamente para adorar o Senhor, para se satisfazer em Deus, para glorificar o seu nome. É isso que nós viveremos na eternidade. Essa será a nossa sensação, essa é a ideia. Assim vocês viverão. Não precisarão mais de casamento. Não precisarão mais pagar conta. Não precisarão dizer para onde foi. Não precisarão dizer todo dia que vai consertar aquela coisa que a mulher disse que você tem que consertar. Glória a Deus. Viveremos para sempre com o nosso Senhor. Amém? E essa será a nossa satisfação. Mas aqui, meus irmãos, esposos, esposas, futuras esposas, enquanto estivermos, nós nos ajudamos mutuamente para juntos buscarmos o Deus Todo-Poderoso, para juntos chegarmos à eternidade, para juntos levarmos o Evangelho às outras pessoas. Esse é o propósito do casamento. As pessoas que não entendem isso vivem casamentos insatisfatórios, porque não entendem o propósito do casamento. Não entendem que o casamento deve ser feito para a glória de Deus, vivido para a glória de Deus. Mas na eternidade não há casamento, não há necessidade desse relacionamento na eternidade. Jesus ensinou isso também. Outra coisa que Jesus ensinou foi justamente que a morte não coloca um fim no nosso relacionamento com Deus. Se o relacionamento conjugal ele é encerrado na morte, o relacionamento com Deus não. Esse sim é eterno. O texto segue dizendo: e quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Deus é o Deus Todo-Poderoso, que uma vez sendo alcançado as nossas vidas, vive conosco para todo sempre, ou nós viveremos com Ele para todo sempre. Nós teremos então, meus irmãos, a satisfação de viver com o Senhor para a eternidade. Nós ouvimos hoje de manhã no batismo, baseado lá em Romanos capítulo 6, que uma nova vida em Cristo nos traz a certeza de toda uma eternidade com o Senhor, de todo um caminhar que não se romperá mais, que não será tomado de nós, porque estamos agora plenamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, que assim como Ele ressuscitou, nós somos ressuscitados com Ele, nós temos uma nova vida com Ele. Isso é algo glorioso. Ele não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Ele é Deus daqueles que viverão eternamente com Ele. E essa então é a nossa alegria, a nossa satisfação e a nossa segurança. O nosso relacionamento com Deus não se romperá na morte. Às vezes nós ficamos tão entristecidos, e é normal que isso aconteça. Quando morre alguém temente a Deus,
ficamos balançados, e a depender de como essa morte ocorreu, isso nos maltrata muito. Chegamos até a considerar, essa pessoa não merece isso. Meus irmãos, o que nós precisamos saber a respeito da morte, dessa morte, no que diz respeito a essa nossa vida terrena, é que se estamos em Cristo, a morte não é o fim. A partir da morte há toda uma continuidade de toda uma eternidade com Deus. E isso deve nos alegrar. É isso que nós precisamos saber. E nisso, então, nós precisamos nos satisfazer. Meus irmãos, Jesus, então, ensinou todas essas coisas. Orientou tudo isso ali, respondendo a duas perguntas maliciosas. Há pessoas que queriam pegá-lo, enredá-lo, como disse o primeiro versículo que nós lemos. Queriam envolvê-lo ali numa trama, mas Jesus, por meio da sua sabedoria, trouxe não apenas uma resposta àqueles homens, mas trouxe a nós ensinos que nos fortalecem e que nos aproximam ainda mais dele. O que nós precisamos entender também com tudo isso é que Jesus é o dono de toda sabedoria. É nele que nós precisamos buscar a nossa sabedoria, a ele nós precisamos recorrer nos dias das decisões difíceis, nos dias das lutas, nos dias em que nós somos pegos ali como se realmente algo tentasse nos cercar, nos privar, nos vencer. Recorra a Deus, busque ao Senhor, ore, busque na sua palavra. Lá em Tiago disse, algum de vocês sem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Peça sabedoria a Deus. Busque no Senhor, que nós estejamos buscando nele, que é o dono de toda sabedoria. Para que assim, meus irmãos, quer sejam os dias difíceis, quer sejam as questões difíceis, quer sejam os homens maus, nós não seremos pegos, porque o Senhor de toda sabedoria é que está nos dando direção. Amém? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus.